Dica, atividade 7, oitavo ano. Resolver problema que envolva a variação proporcional, direta ou inversa, entre grandezas. Primeiro, a gente tem que saber relembrar um pouquinho o que é proporcionalidade. Proporcionalidade é uma relação de proporção existente entre duas razões. Elas podem ser direta ou inversa. Para vocês entenderem melhor, eu vou resolver um exemplo aqui, certo? Para percorrer 300 quilômetros, um carro gastou 30 litros de combustível. Nas mesmas condições, quantos quilômetros o carro percorrerá com 60 litros? Para vocês entenderem melhor, fiz um esquemazinho. 300 quilômetros, 30 litros. X quilômetros, que é o que eu quero saber, 60 litros. Ou seja, 300 sobre x vai ser igual a 30 sobre 60, né? Utilizando a proporcionalidade, 300 está para x, assim como 30 está para 60. E vou usar, para resolver o problema, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. O que é produto? Relembrando, é a multiplicação. Então, eu vou multiplicar, né? O que vocês diziam, tia, multiplicar em cruz. Então, vamos lá. X vezes 30 igual a 300 vezes 60. 30 vezes x, 30x. 300 vezes 60, 18.000. Resolvendo essa equaçãozinha aí, x vai ser igual a 18.000 dividido por 30. X igual a 600. Então, o carro percorrerá 600 quilômetros com 60 litros de combustível, certo? Ok? Grandezas inversamente proporcionais. Então, vamos agora para um exemplo de grandeza inversamente proporcional. Vamos por exemplo. Um automóvel com uma velocidade constante de 120 km por hora realiza um trajeto em 2 horas. Qual deve ser a velocidade desenvolvida pelo automóvel para que o mesmo percurso seja realizado em 3 horas? Ora, observe que o percurso é o mesmo, né? Ou seja, a distância é a mesma, né? As horas para ele fazer esse trajeto aumentou. Se o percurso é o mesmo, mas as horas aumentaram, então é porque a velocidade do carro diminuiu, né? O carro foi mais lento para poder fazer o mesmo percurso em mais tempo, a velocidade dele caiu, certo? Observe aí, uma grandeza aumenta, que é as horas, a outra diminuiu, que é a velocidade do carro. Esse tipo de situação é chamada de grandeza inversamente proporcional. É exatamente isso. Uma aumenta, a outra diminui, certo? Então, eu fiz esse esquemazinho. X quilometragem por hora, ou seja, X a velocidade, eu quero saber, né? É feito em 3 horas. 120, que é a quilometragem dele, que diz no problema, ele faz em 2 horas. Como é inversamente proporcional, eu inverto, como mostra a seta aí. O x vai para baixo e os 120 vai para cima, certo? Então, eu tenho 120 sobre x igual a 3 sobre 2. Ou seja, 120 está para x, assim como 3 está para 2. Agora é só eu fazer o produto dos meios igual ao produto dos extremos, não é isso?
x vezes 3 vai ser igual a 120 vezes 2. X vezes 3, 3x. 120 vezes 2, 240. Resolvendo essa equaçãozinha aí, x vai ser igual a 240 dividido por 3. X igual a 80. A velocidade, então, do automóvel deverá ser de 80 km por hora, né? Então, como dá para perceber nitidamente, as horas aumentaram e a velocidade realmente diminuiu, ok? Bye, bye. Bons estudos e uma excelente atividade.